Amém, muito bom. Lembra que estamos numa série de mensagens chamado O que nos define. E na verdade estamos na reta final. Mais algumas semanas apenas para completar essa série. E a ideia, para você que está aqui pela primeira vez ou não lembra mais, a ideia por trás dessa série é que nós estamos falando cada semana sobre uma característica ou uma qualidade que deve definir a nossa vida como um seguidor de Cristo. Tá? Que uma característica que deve descrever pelo qual nós devemos estar vivendo a nossa vida. Imagina se eu tivesse uma oportunidade para chamar alguns dos seus colegas. Sim, você, estou falando agora individualmente com cada um de vocês. E se eu tivesse a oportunidade para chamar alguns colegas do seu trabalho ou da sua escola? Também pegar mais alguns amigos próximos seus. Aí chamar também algumas pessoas da sua família, seus pais, seus irmãos, talvez seus filhos, seu cônjuge. E eu fosse dar um pedaço de papel e uma caneta para cada um. Cada um separar numa sala, num quarto, num espaço diferente. E eu falasse para eles, eu quero que você seja radicalmente honesto, totalmente sincero, e descreva a vida dessa pessoa, da sua vida. Eu quero que você escreva uma lista de características que descreve a vida, a sua vida. Como que seria essa lista? Se eles soubessem que você nunca ia saber quem escreveu o quê, sabe? Eles iam ser honestos mesmo. Como ficaria essa lista que descreveria a sua pessoa, o seu caráter? Quais qualidades e características que eles usariam para descrever a sua vida? E aí, se você fosse pegar essa lista e abrir as Escrituras e aprender sobre a vida de Jesus Cristo, o caráter de Cristo, como que compararia essa lista, a sua lista, com aquela de Jesus? Como? Aí a pergunta é essa: será que a sua lista ou as características que definem a sua vida iria comparar mais com a vida de Cristo ou com as qualidades e características do diabo? Quais? É algo para ser pensado, porque todos ao seu redor que estão te conhecendo, eles estão analisando a sua vida e reconhecendo quem você realmente é. Em 2 Coríntios 5:20, eu vou ler aqui rapidamente, o apóstolo Paulo diz o seguinte: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. E os seus parceiros no ministério. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós entendemos que todos nós aqui, se você se chama um seguidor de Cristo, todos nós aqui devemos também ser representantes ou embaixadores de Cristo. Que todos nós somos chamados para levar a mensagem de vida e esperança, de perdão, do Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas lá fora, ambos com as nossas palavras e também com as nossas ações. Mas para ser um representante de Cristo, um embaixador, representando Ele para o mundo, claro que nós temos que ser semelhante a Ele, certo? Claro que nós temos que falar com as pessoas como Jesus falava com as pessoas, tratá-los como Ele tratava. Nós temos que ter o mesmo pensamento, o mesmo coração, a mesma mentalidade, as mesmas reações e ações de Cristo. Eu falei isso, eu acho que em todas as mensagens, temos que ser semelhante a Jesus Cristo. Nós temos que ser semelhante a Jesus Cristo. E lembre que a semana passada nós lemos uns 2 versículos, em 2 Pedro 2, 1, 3 e 4, onde o apóstolo fala que nós, pelo poder divino de Deus, temos tudo o que nós necessitamos, espiritualmente falando, para a vida e para a piedade. Ou seja, tudo o que eu preciso aqui, neste momento, na minha vida, para viver uma vida santa, agradável a Deus, representando a Jesus Cristo nessa terra, eu tenho. Ou seja, eu faço parte da natureza divina. Se você aceitou Cristo como seu Salvador, você tem o próprio Espírito de Deus habitando na sua vida. Pensa nisso. E Ele, através das suas promessas, te capacita,
te transforma pouco a pouco na semelhança de Cristo. Desde que nós estamos fazendo a nossa parte, desde que nós estamos buscando acrescentar as qualidades e características de Cristo para a nossa vida. Enquanto nós fazemos isso, o Espírito vai produzindo dentro de nós o caráter de Cristo. Por isso que o Paulo chama essas qualidades do fruto do Espírito. Em Gálatas 5, 22, 23, ele fala o seguinte: mas o fruto do Espírito, ou seja, aquilo que o Espírito Santo produz na vida do cristão, é amor. E quando eu leio isso, imagina a sua vida com essa definição, descrita por essas qualidades: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ele fala que contra essas coisas não há lei. Então lembre, enquanto você faz a sua parte de buscar, o Espírito vai começar a produzir essas coisas na sua vida. É possível viver uma vida caracterizada por essas qualidades, é possível. Uma dessas qualidades que eu li agora nessa lista é bondade. Bondade. E eu quero falar hoje à noite com vocês sobre isso, sobre a bondade na nossa vida. Nós, como cristãos, devemos ter vidas definidas por bondade. O nosso dicionário descreve essa palavra dessa forma: olha, significado de bondade é o seguinte: benignidade, a inclinação para fazer o bem; benevolência, a qualidade da pessoa que é boa e generosa; e amabilidade, ação de quem é amável e cortês. A bondade, ao longo do cristianismo, tem sido uma das características fundamentais para a igreja de Cristo. Fundamentais. Deve ser uma característica fundamental na nossa vida. Mas é importante entender que mesmo que o Espírito Santo produz no nosso coração a bondade, essa bondade não permanece apenas no nosso coração. Ou seja, ela é expressada através do nosso comportamento, através das nossas obras, através da nossa conduta. A bondade que é produzida pelo Espírito vai sair, vai resultar em coisas que nós falamos, coisas boas, e boas ações e boas obras. Entenda isso. Porque hoje, nós temos uma mentalidade, ou uma fala que, vamos dizer assim, você encontrou uma pessoa, gostou dela, bateu um papo, foi legal, você sai de lá falando: aquela pessoa é gente boa. Aquela pessoa é gente boa. Eu já ouvi pessoas sair da nossa igreja e, quer dizer, visitar a nossa igreja, e depois de um tempo eu conversar e falar: não, gostei muito porque o pessoal da igreja é gente boa. O que eles querem dizer com isso? Foram sorridentes, amigáveis, simpáticos. O pessoal lá me acolheu, foi fácil conversar com eles. Mas a bondade bíblica aqui é mais do que apenas um sorriso. É mais do que apenas uma conversa boa, a ser aquela pessoa que se dá bem com os outros. Isso faz parte. Mas a bondade que o Espírito Santo produz vai resultar em ações. Em ações. Requer o nosso agir. Alguém uma vez escreveu que a bondade é virtude e santidade em ação. Eu gostei dessa frase. Virtude e santidade em ação. A bondade requer ação. Não apenas palavras, mas um comportamento de fazer o bem. Uma pessoa boa, gente, está constantemente agindo, procurando oportunidades e formas de fazer o bem para o benefício de uma outra pessoa. Não apenas para o seu próprio benefício, mas sempre constantemente reconhecido por alguém que faz o bem para os outros. Agora, enquanto eu falo sobre isso, reflete sobre a sua vida. Faz essa pergunta: eu demonstro bondade? Será que eu sou mais do que apenas aquela pessoa que alguém fala, ele é gente boa porque ele é simpático? Agora lembra que nós, na nossa série aqui, nós estamos olhando para Jesus como o nosso ponto de referência, certo? No livro de João, para vocês que leram, talvez você lembre que esse livro, o Evangelho, ele está dividido em 21 capítulos. 21 capítulos, é grande o livro.
E tem muita informação sobre Jesus. Todos os capítulos são focados na pessoa de Cristo, em tudo que ele fez, tudo que ele falou, os milagres, os encontros que ele teve com pessoas. Nós temos muita informação sobre a vida de Cristo. Mas o que eu acho interessante é que a última coisa que o apóstolo João escreveu no seu evangelho, depois de escrever tudo aquilo sobre a vida de Cristo, tudo que ele fez, olha o que ele escreve. No último versículo, ele fala: Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Pensa um pouco sobre o que ele acabou de falar. Ele escreveu 21 capítulos, ou um livro daquele tamanho, tudo sobre Jesus. Ele fala que, gente, se eu tivesse tempo e espaço, ficaria aqui anos escrevendo ainda mais o que Cristo fez. Agora pensa nisso comigo. Jesus foi crucificado e depois ressuscitou 3 dias depois, com 33 anos de vida, certo? Novo. O que mais me impressiona sobre tudo isso é que o ministério dele, o momento em que ele começou a sair e pregar as boas novas e fazer milagres e tudo que ele fez, tudo que é registrado, praticamente tudo que é registrado nos evangelhos, ocorreu em apenas 3 anos e meio. Sei que eu até já falei isso uma vez. 3 anos e meio. Ou seja, tudo aquilo que o João escreveu, e ainda muito mais que ele poderia ter escrito, tudo aconteceu em apenas 3 anos e meio. Isso é algo incrível. Ninguém pode negar o fato de que Jesus é a pessoa que teve a maior influência na humanidade, neste mundo, em todos os tempos. Ninguém chega perto de ter um impacto ou deixar a sua marca na humanidade em toda a história. Ninguém chega perto. Jesus transformou o mundo em 3 anos e meio. Como? Como? As primeiras 2 palavras daquele versículo falam tudo para nós. Jesus fez. Parece simples, mas é profundo, é importante. Jesus fez. Nota que o João não falou: Jesus ensinou coisas boas. Sim, ele veio ensinando coisas boas, mas o que revolucionou o mundo, a vida das pessoas, foi que Jesus pregou coisas maravilhosas, foi muito bom naquilo que ele falou, mas ele colocou tudo aquilo em prática. Ele viveu a bondade que ele pregava, ele fez, ele agiu, ele estava constantemente procurando oportunidades para fazer o bem para as outras pessoas. E você? Vamos lá, vai pensando. Você faz a mesma coisa? Mesmo sendo Deus, ele veio para servir. Ele mesmo falou isso. Eu vim para servir, não para ser servido. Na verdade, ele poderia, o nosso Senhor, o Rei dos Seis, poderia ter vindo para cá, estabelecido um palácio, ficado lá, esperando todo mundo vir para ele, adorá-lo, servi-lo, mas ele falou: não, eu vim para ser um exemplo, para fazer o bem para as pessoas. Abre comigo em Marcos capítulo 10, na sua Bíblia, no seu celular, no seu tablet, o que você tem? Se tiver uma Bíblia, abre, por favor, Marcos capítulo 10, quero te dar um exemplo disso, lembrando que ele é o nosso ponto de referência, ele é aquele que precisa ser seguido, que precisa ser imitado. Olha comigo em versículo 46, Marcos 10, começando em versículo 46, está escrito assim: então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Vamos parar aqui rapidamente. Neste ponto no ministério de Jesus, a fama dele tinha espalhado por todas as regiões em volta dele. Ele se tornou a pessoa mais importante, mais famoso daquela época. Todo mundo ficava maravilhado com essa pessoa.
Pessoas viajavam de outras cidades inteiras para não somente ver ele uma vez, mas eles seguiam Jesus. Eles queriam ver tudo que ele ia fazer, ouvir tudo que ele ia falar. Todo mundo queria estar próximo de Cristo. E neste momento do ministério de Cristo, ele estava em Jericó, ele fez o trabalho dele, ele pregou as boas novas, aí ele está saindo. E quando ele sai, junto com ele, uma grande multidão de pessoas. Ele acaba passando na frente de um homem chamado Bartimeu, um cara cego. Agora, nessa época, se você tinha uma deficiência física, como o Bartimeu, já era para você. Gente, já era. Você era desprezado, você era maltratado, você era considerado por toda a sociedade como uma pessoa inferior. Ou seja, você não tinha valor nenhum para a sociedade. Para essas pessoas, eles eram jogados para o lado da estrada, para ter e viver uma vida deprimida, triste, sem esperança nenhuma. E é assim que aconteceu com o Bartimeu. Sem muita chance para voltar e conviver com uma pessoa normal na sociedade. Então, basicamente, a única opção desse homem era fazer o quê? Ficar sentado, dependendo nos outros, pedindo esmolas para apenas sobreviver. Essa era a situação deste homem. Olha em versículo 47, continuando. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, gente, eu consigo até imaginar a cena, eu tento imaginar aquela cena, né? Eu imagino que ele lá sentado, o Bartimeu na beira da estrada, esperto, tentando ouvir para as pessoas que iam passar na sua frente. Cada um passava, ele pedia esmolas. Mas de repente esse dia foi diferente. Ele escuta um grande barulho. Era mais de uma ou duas pessoas que passavam. De repente era o barulho de uma multidão de pessoas. E claro, curioso, ele quer saber o que está acontecendo. Aí talvez de repente ele está perguntando, alguém fala: olha, sabe quem está vindo? Jesus de Nazaré está vindo na sua direção. E aparentemente pela resposta desse homem, até chamando ele filho de Davi, que era uma outra palavra, um outro significado para Messias, ele conhecia exatamente quem era este homem. Ou seja, um dia alguém chegou para ele e contou um pouco sobre esse Jesus. Falou para este homem sobre a reputação de Jesus, como um grande líder, como um grande mestre, um homem que pregava coisas que ninguém tinha pregado naquela época, com autoridade e poder, um homem cheio de compaixão e amor e bondade e graça. Ele provavelmente já ouviu sobre as histórias do grande poder de Jesus Cristo de Nazaré, do poder que ele tinha de fazer milagres e curar pessoas exatamente como ele. E talvez ele pense: é a minha chance, agora é a hora. Talvez ele espera o barulho chegar um pouquinho mais perto e começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí o que acontece em versículo 48? Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que essas pessoas fariam uma coisa dessa? Aqui tem uma chance maravilhosa para este homem. O pessoal ao seu redor fala: não, para, não enche o saco, fica quieto. Eu creio que é porque essas pessoas que o repreenderam, Bartimeu, estavam acostumados com os outros líderes religiosos da época. Pela história nós sabemos que eles, os fariseus, junto com a sociedade, também desprezava e maltratava pessoas como Bartimeu. Provavelmente eles pensaram: cara, é Jesus, ele é importante demais para perder tempo com uma pessoa como você. Você não sabe quantas coisas que ele ainda tem que fazer, agora ele vai parar e ficar se preocupando com coisas e pessoas insignificativas como você. Na sua mente, Jesus era importante demais. Mas é óbvio que essas pessoas não conheciam o nosso Salvador que nós conhecemos. Então começam a repreender este homem. Versículo 49, Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Agora vamos lembrar que Jesus tinha uma missão muito importante nessa terra.
Ele não estava caminhando para ir para Jericó para tirar férias. Não, ele estava lá para cumprir o plano e a vontade de Deus o Pai. Ele era um homem que tinha muitas coisas para fazer, sim. Ele sabia que o tempo dele nessa terra era curta, não tinha muito tempo. Ele ainda tinha muita coisa para ensinar. Ele tinha muita coisa para fazer com seus discípulos, ainda preparar a sua igreja para o tempo em que ele iria ascender para o céu. Mas o que é incrível é que mesmo indo para a sua próxima etapa da sua jornada, da sua missão, focado na próxima cidade, envolvido por tão grande multidão, talvez centenas, provavelmente milhares de pessoas ao seu redor, naquela distância ele escuta uma pequena voz clamando por misericórdia, clamando por ajuda. E a resposta dele: Jesus parou. Jesus parou. Ele podia ter feito o que muitos dos seus seguidores hoje em dia fazem. Podia ter falado: olha, cara, eu estou ocupado demais, desculpa, tenho muita coisa para fazer hoje, sabe, eu tenho uns planos, eu tenho umas coisas que eu estou correndo atrás, hoje não vai dar, não tenho tempo para parar e te ajudar e te servir neste momento, não posso fazer nada por você hoje. Ele podia ter a mesma mentalidade do que muitos, até dentro da própria igreja, pensam: deixa para uma outra pessoa, alguém vai parar, alguém vai ajudar, alguém vai cumprir as necessidades desse homem. Ele podia também ter feito o que muitos fazem hoje, simplesmente fingido que ele não ouviu. Não seria uma boa desculpa? Desculpa, cara, é que tinha milhares de pessoas ao meu redor, aquele barulho tudo, eu nem percebi. Muitas vezes hoje nós inventamos essas desculpas para não fazer o bem, porque nós estamos ocupados demais com os nossos planos, com a nossa missão nessa vida. Mas Jesus parou. Jesus parou. E ele aproveitou aquela oportunidade para fazer o bem para aquele homem que foi desprezado, para aquele homem que estava sofrendo, para aquele homem que estava sendo maltratado e jogado para o lado da estrada da vida pela sociedade. Nós temos que aprender de Jesus. Nós temos que parar. Nós temos que parar. Nós temos que parar de buscar apenas os nossos interesses. Nós temos que parar de buscar apenas aquilo que vai trazer um benefício para nós. Nós temos que parar de correr atrás sempre, constantemente e apenas atrás dos nossos planos, os nossos alvos e os nossos sonhos que somente vão trazer um benefício para nós. Gente, nós temos que parar por um momento, tirar o foco de nós e colocar o foco naqueles que estão precisando ser servidos, que estão precisando de ajuda, aqueles que estão passando por dificuldade. Eu não estou falando que é errado você ter sonhos e alvos nessa vida. Eu não estou falando que é errado você correr atrás, fazer de tudo para correr atrás. Mas não deixa essas coisas, os seus planos, a sua missão, não deixa isso deixar você cego para as necessidades daquelas pessoas do seu lado. Não deixa o barulho deste mundo ao seu redor deixar você surdo para o clamor por misericórdia e ajuda daqueles que estão sofrendo. Nós não podemos ficar tão focados em nós mesmos que a gente acaba também desprezando as pessoas em dificuldades. Não podemos ser distraídos do nosso papel como representante de Cristo. Mesmo com toda aquela loucura, mesmo com todo aquele barulho, Jesus parou. Sabe, ele percebeu, ele estava atento, ele ouviu, e ele aproveitou aquela oportunidade para fazer um impacto na vida desse homem. Olha em versículo 50, lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé, e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver.
Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Gente, é assim que nós fazemos o impacto neste mundo. É assim que nós nos tornamos representantes de Cristo. É assim que nós nos tornamos as mãos e os pés de Jesus Cristo. Aproveitando ao máximo, estando alerta, identificando as oportunidades de fazer o bem e agindo. É isso que nós temos que fazer como seguidores de Cristo. Lembra que um ato pequeno, que talvez os outros, ou as pessoas do mundo vão olhar e pensar que aquilo não é grande coisa, é pequeno, insignificativo, aquilo pode fazer a maior diferença na vida de uma pessoa. Eu lembro que a Diana me contou uma história uma vez que ela tinha lido nas redes sociais. Essa foto aqui é um rapaz que, você vê, pelo jeito, o estilo dele é diferente. Eu olhando aqui, olhando para vocês, eu não vejo nenhuma pessoa vestida dessa forma, né? Ele se vestia diferente. Ele é um cara que, ele era um artista. Não em relação à música, mas fotografia, ele pintava, ele gostava de mexer com arte. Um dia ele estava num restaurante, na fila para pedir a comida dele. Aí esse menininho aqui entrou com a mãe dele, 4 aninhos, e ele ficou atrás desse homem, esperando. O menino percebeu que esse homem estava usando uma jaqueta, e essa jaqueta tinha uma arte na jaqueta, algo tipo bem diferente, artístico, né? Algo que muitas pessoas não iriam talvez usar, mas esse cara gostava disso. O menino, por muito tempo, já tinha mostrado um interesse por arte. Ele gostava de pintar, de desenhar. A mãe sabia disso. E a mãe lá percebendo que o filho estava focado naquela jaqueta, que ele estava gostando daquilo. Aí ela falou, olha, em vez dela falar, para de olhar, para. Ela falou, você gostou da jaqueta? Ele falou, muito, muito legal. Por que você não fala então para ele que você gostou da jaqueta dele? O menino falou, tá bom. Puxou um pouquinho por trás da jaqueta, o menino olhou, e ele falou, gostei da sua jaqueta. Aí o cara falou, é mesmo? Aí virou e começou a conversar um pouco enquanto eles estavam na fila. A mãe começou a falar que o menino também gosta de arte, aí o cara começou a falar, eu sou artista, e começou a bater um papo. Aí chegou na frente, na hora de comprar, e o cara falou, olha, eu quero pagar o seu lanche, eu quero pagar por vocês. Aí com isso eles sentaram junto, ficaram lá um tempão conversando, batendo papo, contando a história um do outro. Foi uma coisa maravilhosa. Aí eles trocaram nomes e tal para se encontrar nas redes sociais. Esse cara foi para casa, a mulher e o filho também foram. De repente a mulher abre o aplicativo dela e vê uma mensagem desse rapaz. Esse rapaz queria agradecer ela por tudo que fizeram. Ele falou que ele estava naquele restaurante pela última vez na vida dele. Aquilo era o restaurante favorito dele. Aquela refeição ia ser a última refeição da vida dele, porque aquela noite ele já estava planejando em se matar. Estava com muitas dificuldades pessoais, dificuldades financeiras, e ele decidiu acabar com tudo isso. Ele falou que aquele um ato de bondade, aquele menino, algo tão pequeno, tão simples, fez toda a diferença para ele. Ele agradeceu pela conversa, pelo tempo e atenção que ela deu, os conselhos que ela deu para ele. Falou que aquilo, ou seja, aquele menino, ele escreveu, salvou a minha vida. E o mais legal é que ela continuou a demonstrar essa bondade para ele. Começou a convidar ela, o marido dela começou a convidar esse homem, esse cara, esse jovem para casa. Começou a ajudar ele a achar emprego, cuidar das partes financeiras.
aconselhar ele, começaram a levar ele para a igreja deles. A vida desse menino começou a ser totalmente transformado. Gente, o que eu quero dizer para vocês é que um ato de bondade talvez não vai mudar o mundo inteiro de uma vez, mas pode mudar o mundo inteiro de uma pessoa. Você nunca sabe o que aquelas pessoas estão passando. Você não sabe o que aquela pessoa na sua frente, na fila de um restaurante, você não sabe o que ele está passando, o sofrimento, a dor. Cabe você seguir o exemplo de Cristo, demonstrar a bondade, e aquilo pode fazer toda a diferença. Em conclusão, eu quero ler para vocês Efésios 5, 15 a 17. O apóstolo Paulo ali fala assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ele fala aproveitando ao máximo cada oportunidade. Meus irmãos, será que nós estamos como seguidores de Jesus Cristo aproveitando ao máximo cada oportunidade que está na nossa frente de fazer o bem? Será? Quando foi a última vez que você fez algo bom para alguém, sem ter um benefício pessoal para você, apenas para ajudar, para servir, para doar e beneficiar uma outra pessoa? Quando foi a última vez? Lembra que a bondade exige ação, não apenas guardado no seu coração. Mas infelizmente tem muitos hoje que estão estagnados na sua fé. Muitos cristãos que apenas servem a si mesmo, que só se preocupam com as suas próprias necessidades, que gastam todos os seus recursos em si mesmo. Eles estão talvez ativos e se movem e correm atrás na sua vida secular, porque eles sabem que aquilo vai trazer um benefício para eles. Mas quando chega a uma oportunidade para beneficiar alguém, eles não estão interessados. E eu creio que não, além disso, a maioria nem enxerga as oportunidades, gente. Nem enxerga, nem escuta o clamor, nem enxerga a necessidade, porque está tão focado em si. E o que mais me deixa frustrado é que essas pessoas que não fazem absolutamente nada pelo reino de Deus, que nunca fazem atos de bondade para ninguém, fica lá criticando as pessoas que estão lá no mundo fazendo isso. Fica criticando e reclamando sobre aquilo que eles estão fazendo. Às vezes essas próprias pessoas ficam chateados quando algo não está sendo resolvido, mas nem pensam duas vezes, ou quer dizer, nem pensa em se levantar e agir, mas fica chateado quando as coisas não estão sendo resolvidas. E quando é resolvido, pensa assim: não, eu faria diferentemente, de uma forma diferente. Isso aí não ficou legal, se fosse eu teria feito. A pergunta é: por que você não faz? Por que você não faz o bem? Em vez de ficar analisando a vida dos outros e apontando o dedo naquilo que eles estão fazendo. Filipenses 2, 3 e 4, ele fala assim: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideram os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Você, como um cristão, deve ser reconhecido dessa forma, de uma pessoa que cuida não somente dos seus próprios interesses, mas dos outros também, sempre reconhecendo, identificando problemas e ajudando a resolver, demonstrando o bem. E isso, gente, é o cristianismo verdadeiro.
quase acabando aqui, mas eu quero falar, o cristianismo verdadeiro é isso. Não é um grupo de pessoas entrando num prédio para ouvir a palavra e depois sair fazendo absolutamente nada. O cristianismo é um grupo de pessoas que entram juntos para adorar este Deus, para aprender a verdade absoluta de Deus e depois sair e colocar em ação tudo aquilo que aprendem, dentro e fora da igreja. Gálatas 6, 9 e 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Aí ele fala assim, especialmente aos da família da fé. Eu quero rapidamente reconhecer as pessoas aqui que fazem o bem. Gente, tem muitas pessoas dentro dessa igreja que fazem o bem, que agem. Agradeço a Deus muito por vocês. Vocês que estão sempre dispostos a servir. Vocês que estão sempre dispostos a fazer o que for necessário. O que a igreja precisa são aquelas pessoas que estão sempre lá, prontos para servir, prontos para fazer o bem. Maravilhoso isso. Vocês são uma grande bênção para mim, para essa igreja. Mas eu quero encorajar vocês a não esquecer de fazer a mesma coisa lá fora também. De não servir, de não fazer o bem, de não esquecer de servir e fazer o bem com aqueles lá fora, como Cristo fez com esse homem cego. Você não precisa ter grandes talentos, grandes habilidades ou muito dinheiro para ajudar, para servir, para fazer o bem. Mas você tem que ter um desejo, você tem que estar disposto. E se você tem isso, você abre o seu coração, o Espírito vai começar a produzir a bondade no seu coração, e aquilo vai fluir do seu coração, e ser aparente e reconhecido por todos ao seu redor. Mas precisa do desejo, de atitude mesmo. E se cada um de nós começamos a fazer o que Cristo fez, no meio deste mundo, no meio do barulho das multidões, se cada um fica alerta, prestando atenção nas necessidades, e depois agindo, todos nós, vamos viver vidas definidas por bondade. É isso que Cristo quer da minha vida e da sua. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, neste tempo, nós sempre queremos te agradecer, Pai. Pois aquilo que o Senhor fez com o Bartimeu, em que o Senhor curou ele dessa condição física, de um homem cego, fisicamente, o Senhor também nos mostrou essa mesma bondade, e nos curou espiritualmente. Todos nós, antes de conhecer o Senhor como o Senhor e Salvador das nossas vidas, éramos cegos espiritualmente, sem esperança neste mundo. Mas ao clamar ao Senhor por misericórdia, o Senhor nos ouviu, e o Senhor veio até nós, e nos curou da nossa doença espiritual, e nos perdoou de todos os nossos pecados. Agora eu peço que o Senhor enche o nosso coração com essa mesma bondade, com essa mesma característica, e que nós possamos sair dessas portas hoje determinados a procurar cada oportunidade, a aproveitar ao máximo cada oportunidade para fazer o bem, sabendo que quando nós praticamos aquilo que nós pregamos, aquilo vai deixar uma marca na vida das pessoas deste mundo. E a nossa oração com tudo isso é que através dessas qualidades, características, que nós vamos apontar as pessoas do mundo para o Senhor, que eles vão enxergar Jesus através de nós, e que eles chegam ao arrependimento, e que eles também colocam a sua fé
no Senhor. Nos ajuda, Pai, deixar a preguiça de lado, a falta de interesse para o lado, o egoísmo para o lado, e buscar a fazer o bem para todos. Peço isso em nome de Jesus, o nosso eterno e suficiente Salvador. Amém, amém, amém. Vamos levantar neste momento. É um momento de reflexão, eu falo, sabe? Você pode orar, você pode continuar em oração, você pode cantar, você pode agradecer a Deus, eu não sei, é entre você e Deus, mas é uma resposta, um momento de resposta sua para com o Senhor. Se é arrependimento por uma falta de amor e compaixão e misericórdia, a falta de demonstrar bondade, fala com Ele. Se você quer mais oportunidades, Senhor, me dê mais oportunidades para eu fazer ainda mais para as pessoas, ora sobre isso. E se você precisa neste momento, você reconhece a sua necessidade de se arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé em Jesus Cristo, pedindo Ele ou clamando a Ele por misericórdia, para que Ele salve a sua vida, para que Ele possa perdoar você dos seus pecados, para que você possa se tornar um filho de Deus, faça isso. Fica à vontade enquanto nós cantamos.